Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoados os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoados, infelizmente, não lhes será perdoado. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram e depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor, meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. A paz esteja convosco. A senhora, arruma por favor a sua camisa, ela está tudo desarrumada, né? E a senhora, ó, o seu cabelo está. Arruma o seu cabelo, por favor. Está feio. E do jeito que o senhor está sentado, pelo amor de Deus. O senhor está bem lindo assim. Perceberam o que eu estou querendo mostrar? O senhor está me olhando e não está entendendo. É isso que nós fazemos o tempo todo. Dizemos que somos cristãos. Portanto, precisamos viver como Jesus viveu. Precisamos desejar aos outros a paz. E o que fazemos? Ritualmente, sim, a paz esteja com você. Vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, tudo certinho. E logo em seguida, criticamos besteiras.
A fulana fez isso, a Betana aquilo, aquela não me ajudou, aquele outro não sei o quê. Jesus fez exatamente o contrário, mas exatamente o contrário. Sim, os apóstolos estavam com medo e com razão, né? Afinal, o líder deles foi pego e assassinado, os próximos seriam eles. Então, estavam lá com medo, óbvio. E aí chega Jesus. E quando Jesus deseja a eles a paz, ele tira deles o medo. A fé cristã precisa tirar o medo e não trazer medo. Como foi a sua catequese? Lá, anos atrás. Aqui eu sei que tem catequista sentado. Como é hoje a sua catequese? Dizer e ensinar tudo que você deve fazer. Não é? Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquilo. Né? Hoje já não mais, mas anos atrás, os ministros ficavam com medo danada porque o freio era diferente, então o cálice não pode ser colocado aqui, tem que ser colocado assim, ele já coloca o vinho, não sei o que, não sei o que. Os rituais, a vida na igreja, virou uma montanha de obrigações morais, ou menos morais, muito mais normas por normas, que causam medo, preocupação. E não é isto que Jesus quis. Jesus quis que os apóstolos perdessem o medo, porque só sem medo a gente consegue anunciar o reino de Deus. Uma pessoa com medo não vai anunciar o reino de Deus. Vai fazer exatamente esta brincadeira, né, que eu fiz como brincadeira, todo mundo entendeu, mas faz isso que eu quis mostrar. Coloca obrigações, disciplina, tem que ser assim, formalidades, uma porção de coisas, menos o anúncio do Jesus ressuscitado. O cristianismo foi criado por Jesus para a alegria do povo, para a paz do povo, para que realmente nós fôssemos pessoas que encantassem os outros. A primeira leitura de hoje, o pessoal, dentro de uma estrutura absolutamente diferente, né? Todo mundo pagão, que não sabia nada de Jesus Cristo, e os judeus então nem queriam ouvir falar a palavra de Jesus Cristo. No meio disto, eles não usaram espadas, eles não falavam, eles nem eram filósofos para poder discutir filosoficamente as coisas. A teologia aparece 300 anos depois. Mas eles viviam de tal jeito, concretamente, se amando,
que todo mundo achou, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Quantas pessoas hoje em Brasília, novas, querem viver essa coisa que estamos vivendo? Ao contrário, né? Quanto mais jovem, tanto mais o número de jovens, o percentual de jovens sem religião. E eu os entendo. Porque vou ser honesto com os senhores. Se hoje eu tivesse meus 19 anos, eu não sei, não tenho certeza se eu queria participar desta coisa que está por aí. Porque onde estão os sinais de amor fraterno? Onde? Tá? Os senhores que são da paróquia, os senhores sabem isso. Vai num conselho paroquial. Vai para ver. Como todo mundo depois sabe. É ou não é? Estou mentindo? Vai numa dessas associações católicas e olha lá por dentro. Na internet parece bonito, mas vai lá, veja. Então, meus amigos, o Cristo ressuscitado apagou os meios, em primeiro lugar. Meios justos. Então a função dele, ressuscitado, é dizer: não tenhais medo. E em segundo lugar, ele diz: amai-vos uns aos outros. E foi este o sinal que criou o cristianismo. Então, amigos, vamos buscar esses sinais de amor, esses sinais de comunhão, esses sinais onde um quer o bem do outro, de fato. Não é, eu gosto tanto da senhora. Não é isso. Mas a senhora olha para mim e sabe que eu gosto da senhora. A senhora não tem nem dúvida. Agora imagina, nós somos 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Imagina se 1 bilhão e 400 milhões de católicos vivessem isso. Será que teria a guerra do Irã? Será que teria as guerras da África, a guerra da Ucrânia? Será que teria moradores de rua? Será que teria tantas crianças abandonadas? Tanta desigualdade social? Nós olhamos para os chefes dos estados e, em muitos casos, com razão, nós criticamos eles. O Papa ontem, na oração da paz, que ele fez para o mundo, e milhões de pessoas acompanharam, né? Ele chamou uma dessas pessoas de criminoso de guerra. Ele não deu o nome, mas nem precisa, né?
Então, será que o mundo seria como é se realmente a mensagem de Jesus fosse levada a sério? E vale a pena nós irmos todo domingo à igreja, sabendo que esta mensagem de Jesus não está mais no centro desta igreja. Que estamos preocupados com leis, ver se um é casado, do jeito como ele é casado ou não casado, se é com homem, se é com mulher, se, sei lá, tantas e tantas preocupações que temos. Com que direito, quando nos falta a primeira missão que Jesus nos deu, criar paz com amor? Se isto não acontece, o resto não tem justificativa de nós pedirmos ou exigirmos. Eu não posso pedir a você outra coisa se eu não te desejo, se eu não te ofereço primeiro paz e vivo com você em amor. Depois disso, naturalmente vão surgir as manifestações da paz, do amor. Mas essas manifestações, antes que venham do medo, não são cristãos. São disciplina, são submissão, não são nem humanos, porque são adestrados como a gente adestra uma vaca e um boi. Então, meus amigos, eu me convido em primeiro lugar e convido a cada um dos senhores e das senhoras. Vamos voltar a esta noite do primeiro dia da semana e realmente sentir, ouvir dentro de nós a palavra de Jesus. A paz esteja contigo. E o convite dele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando ele diz como eu vos amei, ele levanta a mão e mostra os sinais da cruz, para ninguém ter dúvida. Concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volve seu rosto para vós. Vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja conosco, sem condicionamentos. Se você precisa fazer isso, sem nada, paz gratuito, paz amoroso, paz que não calcula quem ganhou, quem perdeu, apenas paz. Que bom que nós somos chamados a viver esta paz. E de paz, que o Senhor nos acompanhe.